Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e eu escrevi o livro Tudo é Impossível, portanto Deus Existe, com uma missão um pouquinho difícil, né? Que é tentar convencer o Richard Dawkins, Sam Harris e outros ateus ferrenhos de que Deus existe. Não é muito fácil, toda uma empreitada aí para traduzir o livro, se tudo correr bem. Muito breve o livro vai ser lançado em inglês também, e vou fazer um esforço para chegar até ele, porque realmente esse foi o meu objetivo. Eu escrevi um livro com uma linguagem científica, né? Para que os cientistas, né, os caras que entendem bastante de filosofia da ciência, de ciência natural, de física quântica, de física relativística, para que ele compreendesse por que a ideia de Deus é uma ideia vitoriosa há milhares de anos e por que ela é absolutamente igual a outras ideias que eles próprios acreditam, tá certo? E que associam a realidade, associam a algo que existe. Hoje a gente vai debater a respeito das propostas modernas que existem sobre a vida após a morte. Me acompanha. A ideia de vida após a morte é uma ideia bastante antiga. Eu não vou debater aqui as propostas bíblicas, as propostas católicas, as propostas islâmicas, nada disso a respeito da vida após a morte. Eu vou debater o que tem sido tratado em algumas propostas dramatúrgicas, né? Algumas propostas de filmes, de séries, etc., sobre o que poderia ser essa vida após a morte. Nós vamos falar agora de uma proposta extremamente interessante que eu vi na série Black Mirror. A série Black Mirror é uma série assustadora da Netflix. E tem eu não vou fazer grandes spoilers, mas não vou dizer o final de nada, mas vou dizer a proposta, né, do episódio. Tem um episódio, acho chamado San Junipero, se não me engano, em que é uma proposta em que a gente pega a nossa consciência, né, que a gente mapeia a nossa consciência e coloca a nossa consciência. Você está muito mal, você continua pensando, mas seu corpo já não funciona mais. Você mapeia essa consciência e faz com que essa consciência jogue uma simulação de computador. Esse tipo de proposta tem acontecido enormemente. Nessa modelagem, a pessoa, assim, ela é mapeado, tudo que ela faz é mapeado, né? E ela própria joga aquilo e o próprio computador vai criando, né? Vai interpretando como é que ela pensa para que no momento em que você desligar a chavezinha, essa é a lógica do negócio, estranhíssimo, né? Na hora que você desligar a chavezinha do corpo material, aquele, aquela consciência vai continuar dentro da simulação. Não é? Outra proposta que existe na Amazon Prime, se não me engano, é a proposta de upload. Significa que a pessoa, um pouquinho antes de morrer, ela também faz um mapeamento completo das redes neurais, etc. E é jogada para dentro de uma simulação de computador e ela fica dentro daquela simulação de computador até o momento que eles conseguirem, o corpo vai ser congelado, etc. Até o momento que eles conseguirem fazer, eles chamam de upload, né? Porque vai a informação para a nuvem, né? Para onde tem aquela simulação de computador, tudo é lindo, tudo funciona. E você poder fazer eventualmente depois o download, quando você tiver os corpos, poder fazer os corpos que vão receber essas informações. E essas propostas estão cada vez mais frequentes, né? Tem uma outra série, isso, acho que no HBO, chamada Westworld, em que, pelo que eu entendi ali, os corpos são todos programados e construídos em impressoras 3D e as consciências são colocadas e retiradas ali. A série é muito louca, muito violenta, mas é só para vocês terem uma ideia do que se discute, né? Quando a gente está falando de níveis muito sofisticados de mapeamento de mente, de mapeamento de consciência, etc. Essa ideia da gente poder perpetuar-se, né, é uma ideia que tem um problema muito grave. Não tem nada a ver com as propostas religiosas, evidentemente. As propostas religiosas são diferentes, eu trato delas no livro, eu mostro que elas são perfeitamente plausíveis, não é? Viver para sempre, dependendo da forma como você constrói essa vida eterna, ela é perfeitamente plausível tanto para o entendimento dos ateus quanto
por entendimento dos apologistas. Mas a discussão aqui é outra. Por que essa lógica da gente mapear todas as nossas redes neurais, essa lógica da gente se relacionar com um computador que vai conseguir construir todos os algoritmos da nossa consciência e fazer com que a gente consiga jogar, né, eventualmente depois do corpo físico morto, que a gente consiga jogar uma simulação de computador que em tese nos faria viver para sempre. No próprio Black Mirror tem uma outra coisa um pouquinho mais bizarra, em que a gente consegue baixar a consciência, né, de uma pessoa, nossa, uma mãe, um pai que está para morrer, e a gente continua se relacionando com uma holografia dele, um holograma em 3D, e essa pessoa fala com você como se ela realmente fosse seu pai, ela aprende com você, e ela cresce como se fosse o seu pai ou sua mãe que faleceu. Esse tipo de propostas são propostas que meio que dizem o seguinte: olha, a gente consegue tirar a consciência das pessoas e aquilo ali vai ser a personalidade dele que vai continuar, né, para a eternidade, etc., dentro de uma simulação de computador. Quando você começar a ler o livro, você vai ver que eu preciso destruir essa ideia de que a nossa consciência, essa rede de bits e bytes, essa rede de racionalidade, ela tem categoria existencial, quer dizer, que isso aí representa a nossa existência, que essa consciência racional, consciência orgânica é uma coisa, consciência orgânica não precisa do filtro da racionalidade para se manifestar. Zero. Eu estou falando de consciência racional. Isso que a gente chama de self, de eu. A gente não existe porque é racional. Mas para vocês entenderem isso, não tem jeito. Tem que passar pelos primeiros capítulos, o Big Bang da razão, tá certo? A construção do Deus racional, a morte do Deus racional, para você entender que a gente diminuiu absurdamente o nosso self, né? Para caber dentro de uma modelagem racional. E por isso que as pessoas estão acreditando que essa racionalidade que pode ser mapeada por um computador e ficar dentro de uma simulação, de fato seria eu. Não é? Mas eu imagino que a pessoa que viu esses filmes, ou que vai eventualmente ver, ou que está me ouvindo agora, deva se sentir incomodada. Algumas pessoas mais jovens, mais sofisticadas, que têm mais uma visão de computador, que não tem mais tanta essa visão filosófica, né? Talvez ache que não, caramba, tudo que eu sou vai poder continuar dentro de uma simulação de computador e tal, então eu vou continuar vivo. Mas se você tem um pouquinho de estudo de filosofia, você vê que essa ideia de que a nossa consciência existir dentro dessa organização racional, ela é derivada de um fato que você vai ler no livro, que os grandes filósofos da história, os maiores, não tiveram relação nenhuma, porque não existia na época deles, com o evolucionismo darwinista, que não é usado no livro para combater o design inteligente, o criacionismo, nada disso. Tá certo? O objetivo do livro é completamente diferente do que você imagina. Essas coisas não são incompatíveis. Elas só são incompatíveis em uma proposta de fenômeno. Né? De fato, elas não são. Mas o que você precisa, o que incomoda a gente que ouve essas propostas sofisticadas, né? Manutenção da consciência dentro da Matrix, manutenção da consciência dentro de uma simulação de computador e tal, é que não somos nós. O fato de eu extrair um algoritmo super inteligente que consiga reproduzir 100%, 99,99999% do que eu sou, consiga se relacionar com a minha mãe, com o meu pai comigo, eu com meu filho, como se fosse eu, mas eu não estou presente, não sou eu.
Não é? O que falta? O que falta? Se eu consigo mapear toda a minha consciência e continuo vivendo, mesmo depois do corpo ter falido, o que falta? Percebe que não é o meu intelecto, não é a minha capacidade racional de me relacionar com as pessoas que faz de mim o que eu sou, ou que me daria vida eterna, não é? E são os tipos de debate que nós temos no livro. Mas, assim, o que incomoda muito nessas propostas é que quando eu separo esse corpo material, a gente sempre achou material ideal, né? O ideal está acima do material. O corpo físico perece, a consciência permanece, ou a alma permanece, ou o nosso relacionamento com Deus permanece, o que for. Mas o que dá errado nessa proposta é que a nossa consciência orgânica, que é muito mais relevante do que a nossa consciência racional, ela desaparece. Então você não é você sem essa consciência orgânica, sem esse relacionamento orgânico, entendeu? Sem aquele calor, sem aquele sentimento, sem aquele disparo de adrenalina, ainda que o seu mapeamento cerebral consiga fazer com que esse autômato reproduza tudo o que você sentiria se encontrasse um filho, se encontrasse a sua mãe, se encontrasse seu pai, se passasse por uma situação de risco, não é? Que a gente sempre achou que o meu eu é a minha personalidade, não tem nenhuma justificativa na história da filosofia recente. Tá? Esse tipo de debate é o tipo de debate que você vai encontrar no livro. Não é simples, não é apologista, não é ateu. Ele é realmente uma tentativa de mostrar para ateus muito sofisticados e até para crentes muito sofisticados, pessoal que defende o design inteligente, que defende a complexidade redutível, etc., que a gente está falando todo mundo a mesma coisa, mas a gente precisa soltar algumas amarras intelectuais que foram criadas por defeitos da filosofia ocidental dos últimos 2.500 anos, defeitos que ela não tem culpa nenhuma, ela não tinha as informações que nós temos hoje, e que estão sendo consertados nos últimos 200 anos. Tá? Faço um convite a você para ler o livro, as formas de comprar ele estão aí embaixo, tá certo? E vai ser um prazer debater com você.